Olá pessoal, trago para vocês aqui o The Last Guardian, um jogo muito interessante, onde a gente vai estar analisando aqui o hexágono que está aparecendo direto no jogo e ver, olha só para você ver, ó, esse hexágono aparece aí também em jogos, esse hexágono aparece também em ladrilhos de ruas, veja só, aparece também em mesas, podemos fazer uma mesa em forma de hexágono, muito interessante. Segue agora para vocês aqui a colmeia, olha só, dá para ver ali, ó. Então, esse jogo ele vai tratar exatamente disso, pessoal. Uma espécie de um trenzinho que eu tenho que tá empurrando esse trenzinho para poder liberar a passagem de uma criatura que eu tô ajudando. O bichinho fica chamando ele de, né, esse rapaz aí chama ele de Trico, chama, é uma espécie de cachorro misturado com, sei lá, com pássaro, um bicho esquisito. E o jogo é bem divertido, olha pra você ver. Bem divertido, apresenta muitas emoções, apesar da jogabilidade não ter gostado tanto. Mas aí o bicho tá ali, ó, um bicho esquisitíssimo. Mas aí a gente vai estar entrando ali na explicação ali do vídeo. O que seria ali, como que a gente pode calcular a área do hexágono. Ok? Um grande abraço, tchau! E aí pessoal, nós vamos ver aqui como calcular a área do hexágono, tá certo? Então, vejamos aqui, ó, as propriedades que nós temos. Pagando pouco a figura. Vamos lá. Acompanha comigo aqui no cursor. Temos aqui o hexágono, uma figura formada por 6 lados iguais, um polígono com lado igual a Azinho, formado aqui por 6 triângulos equiláteros, ou seja, iguais. Então todos os lados valem Azinho, todos os lados desse triângulo no caso. E aí nós temos aqui um triângulo aqui de vértice A, B e C. Traçamos aqui uma altura AH. Observe que forma um ângulo de 90 graus. E aqui temos aqui a altura que eu chamei de Hzinho, segmento aqui vermelho. Temos aqui um triângulo então de base BC, que vale Azinho, e uma altura Hzinho, neste caso aqui. Então percebe, pessoal, que esse triângulo aqui desenhado separado, de vértice ABC, com a altura Hzinho, quando nós traçamos a altura no triângulo equilátero AH, ela coincide com a mediana, ou seja, ela divide o segmento BC em dois pedaços iguais. Então, se do B até o C vale Azinho, então do H até o C vale a metade, A sobre 2. E aí nós sabemos o seguinte, que quando eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que forma um ângulo de 90 graus, eu posso calcular o teorema de Pitágoras. E aí, neste caso, eu tenho aqui, ó, o vértice A, H e, no caso aqui, o C. Percebe aqui comigo que eu não vou utilizar, para calcular o teorema de Pitágoras, aqui o vértice B. Então, eu estou preocupado em calcular o teorema de Pitágoras em um triângulo AHC. Ok, pessoal? Que apagou um pouquinho aqui a letra H, deixa eu fazer ela aqui. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus e o lado AC, que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente fala que é o Azinho, que é este lado aqui do triângulo, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. E o Hzinho e o A sobre 2 são os catetos do triângulo retângulo. Então, acompanhando o cursor, o teorema de Pitágoras no triângulo AHC ele é dado pela hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que é a hipotenusa no caso aqui? É o Azinho, então vai ficar Azinho ao quadrado. Quem que é um dos catetos nesse caso? É o HC, que é o A sobre 2. Então fica A sobre 2 entre parênteses ao quadrado, um dos catetos, e o terceiro lado do triângulo, que é o segundo cateto, que é o segmento AH, é o Hzinho. Então, nós vamos ficar com A ao quadrado igual a A sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Pessoal, por que eu quero fazer este cálculo do teorema de Pitágoras aqui? Porque
Se eu quero a área do hexágono será igual a 6 áreas de um triângulo equilátero, tá certo? Então eu tenho aqui 6 triângulos iguais, então a área do hexágono, basta eu calcular a área do triângulo ABC e depois eu multiplicar por 6, e aí eu teria a área total do hexágono. A área do triângulo nós sabemos que é a base vezes a altura sobre 2. Isso aqui é a fórmula. Mas quem que é a base Bzinho aqui neste caso? A base é o segmento BC, que é o valor de Azinho. E aí eu tenho a altura sobre 2. Então eu preciso calcular o teorema de Pitágoras para isolar a letra H em função do Azinho. Então vamos fazer o cálculo, ficará da seguinte maneira. Eu tenho aqui então A ao quadrado igual a... O 2 distribui para o A, fica A ao quadrado. Aqui esse 2, ele distribui aqui por 2 que está no denominador, então vou ficar 2 ao quadrado, que é 4. Beleza, pessoal? O que foi feito foi isso. 2 distribui para o A, numerador, e o 2 distribui para o 2, denominador. E aí nós temos aqui mais H ao quadrado. Temos aqui mais H ao quadrado. Quero isolar o H, o A quadrado sobre 4 passa para o outro lado. Então, nós vamos ter A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Ok? Isso aqui é um sinal de menos. Isso vai ser igual a mais H ao quadrado, que é H ao quadrado. Ok? Continuando o nosso cálculo aqui na parte superior, no canto esquerdo da tela, nós vamos ter... Eu tenho que, na verdade, tirar o MMC aqui. Vamos mudar a cor antes para a gente tirar o MMC. Então, aqui de 1 e 4, preenche com 1, não é isso? Porque é uma fração e um número inteiro. E aí nós vamos ter aqui, ó, o MMC de 4 e 1, nós sabemos que é 4. Então, vamos colocar aqui 4. O que nós temos que fazer? Pegar 4, que é o MMC, dividir por 1. Veja no cursor. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado. Então, nós colocamos lá no numerador 4A ao quadrado. MMC 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes A ao quadrado. Então, vamos ter aqui menos A ao quadrado. Isso tudo, pessoal, igual a altura ao quadrado. Então, eu vou inverter essa igualdade aqui. Vou colocar H ao quadrado do lado esquerdo. E aí, o que nós vamos ter aqui, ó? 4A ao quadrado menos A ao quadrado, 3A ao quadrado, que vai dividir 4. Nós sabemos que o H ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada para assumir com a potência aqui, o expoente igual a 2. Então, tiro a raiz quadrada dos dois lados, o 2 corta com a raiz, então vai sobrar aqui para mim o H, não é isso? Mas aqui, esse 2 aqui, ele vai cortar com a raiz também, aí sai o A vai sair sem o quadrado, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós vamos ter o seguinte cálculo. Seguindo aqui o raciocínio, nós vamos ter H vai ser igual. Aqui, A ao quadrado, corta com a raiz do quadrado, sai o Azinho. A raiz de 4 é 2. E a raiz de 3 é um número irracional, não existe uma raiz quadrada exata. Então, nós chegamos à conclusão que o Hzinho, a altura que nós temos ali para o nosso triângulo, tem que ser A sobre 2, raiz de 3, ou seja, a metade do lado do hexágono sobre 2, que multiplica a raiz de 3. E aí, pessoal, agora fica tranquilo, porque a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Então, eu consigo já achar a área de um triângulo. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, como que vai ficar aqui a área de um triângulo equilátero? Bom, a gente viu que é a base do triângulo equilátero, que é Azinho, vezes a altura. Então, vamos colocar aqui vezes a altura. Primeiro, colocando A sobre 2, vezes a altura. A altura a gente acabou de achar, vale A raiz de 3 sobre 2. Temos aqui A vezes A ao quadrado. 2 vezes 2, 4, que multiplica a raiz de 3. Então, a área de um triângulo, equilátero, ela é igual a elevado a 2 sobre 4 raiz de 3,
que nós sabemos aqui, pessoal? Nós sabemos então que a área do hexágono tem que ser 6 vezes a área desse triângulo, não é? Desse triângulo que eu chamei de triângulo ABC, triângulo equilátero. Fazendo a conta, nós já sabemos a área de um triângulo, então a área do hexágono tem que ser 6 vezes essa área aqui de um triângulo, que é a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Podemos simplificar ali o 6 com o 4, então teremos aqui 6 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Nós vamos obter, então, o resultado: 6 dividido por 2, 3, a ao quadrado raiz de 3, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, portanto, pessoal, a área do hexágono é 3 sobre 2, a ao quadrado raiz de 3. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessa explicação da área do hexágono. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, dá um joinha, se inscreva no canal para ajudar e divulgar. E aguarde o próximo vídeo, que vem coisa muito boa por aí. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.